Mao Tse-tung, sobre a contradição, agosto de 1937. A lei da contradição, inerente aos fenômenos, ou lei da unidade dos contrários, é a lei fundamental da dialética materialista. Lenin dizia, abre aspas, no sentido próprio, a dialética é o estudo da contradição na própria essência dos fenômenos, fecha aspas. Sobre essa lei, Lenin dizia com frequência que era a essência da dialética, afirmando também que era o núcleo da dialética. É assim que, ao estudarmos tal lei, somos obrigados a abordar um amplo círculo de problemas, um grande número de questões filosóficas. Se formos capazes de esclarecer todas essas questões, nós compreenderemos nos seus verdadeiros fundamentos a dialética materialista. Essas questões são as duas concepções do mundo, a universalidade da contradição, a particularidade da contradição, a contradição principal e o aspecto principal da contradição, a identidade e a luta dos aspectos da contradição, o lugar do antagonismo na contradição. A crítica que os círculos filosóficos soviéticos foi submetido nestes últimos anos, o idealismo da escola de Deborin, suscitou um grande interesse entre nós. O idealismo de Deborin exerceu uma influência das mais perniciosas no seio do Partido Comunista da China, não se podendo dizer que as concepções dogmáticas existentes do nosso partido não tenham coisa alguma a ver com tal escola. É por isso que, atualmente, o objetivo principal de nosso estudo da filosofia é estipar as concepções dogmáticas. 1. As duas concepções do mundo. Na história do conhecimento humano, existiram sempre duas concepções acerca das leis do desenvolvimento do mundo, uma metafísica, outra dialética. Elas constituem duas concepções opostas sobre o mundo. Lenin dizia, abre aspas, as duas concepções fundamentais, ou as duas possíveis, ou as duas dadas pela história, do desenvolvimento, da evolução são o desenvolvimento como diminuição e aumento, como repetição, e o desenvolvimento como unidade de contrários, desdobramento do que é um em contrários que se excluem mutuamente e relações entre eles. Fecha aspas. Aí, Lenin referia-se justamente às duas concepções distintas sobre o mundo. Na China, a metafísica também se chama Xuanxue, o modo de pensar metafísico, próprio da concepção idealista do mundo, ocupou durante um longo período da história um lugar predominante no espírito das gentes, quer na China, quer na Europa. Na Europa, o próprio materialismo foi metafísico nos primeiros tempos da existência da burguesia. Em resultado de toda uma série de estados europeus, ao longo do seu desenvolvimento econômico e social, terem entrado na fase de um capitalismo altamente desenvolvido e de as forças produtivas, a luta de classes e a ciência terem atingido um nível de desenvolvimento sem precedentes na história, e ainda em resultado de o proletariado industrial se ter transformado na maior força motriz da história, nasceu a concepção materialista dialética marxista do mundo. A partir de então, ao lado do idealismo reacionário patente de nenhum modo camuflado, viu-se aparecer no seio da burguesia um evolucionismo vulgar, oposto à dialética materialista. A metafísica, o evolucionismo vulgar, considera todos os fenômenos do mundo como isolados, em estado de repouso, considera-os unilateralmente. Uma tal concepção do mundo faz ver todos os fenômenos, formas e categorias como eternamente isolados uns dos outros, como eternamente imutáveis. E se reconhecem as mudanças, é apenas como aumento ou diminuição quantitativos, como simples deslocação, residindo as causas de um tal aumento, diminuição e deslocação, não nos próprios fenômenos, mas sim fora deles, isto é, na ação de forças exteriores. Os metafísicos sustentam que os diferentes fenômenos do mundo, assim como seu caráter específico, permanecem imutáveis desde o começo da sua existência, sendo as modificações ulteriores apenas aumentos ou diminuições quantitativas.
pensam que um fenômeno não pode fazer mais do que reproduzir-se indefinidamente, sendo incapaz de transformar-se em fenômeno diferente. Segundo eles, tudo o que caracteriza a sociedade capitalista, quer dizer, a exploração, a concorrência, o individualismo, etc., encontrava-se igualmente na sociedade escravagista da antiguidade, inclusive na própria sociedade primitiva, e há de continuar a existir de modo eterno, imutável. As causas do desenvolvimento da sociedade explicam-nas por condições exteriores a esta, como o meio geográfico, clima, etc. De uma maneira simplista, tentam encontrar as causas do desenvolvimento fora dos próprios fenômenos, negando essa tese da dialética materialista, segundo a qual o desenvolvimento dos fenômenos é determinado pelas respectivas contradições internas. Por isso, são incapazes de explicar a diversidade qualitativa dos fenômenos, bem como a transformação de uma qualidade em uma outra. Na Europa, esse modo de pensar encontrou a sua expressão no materialismo mecanicista dos séculos XVII e XVIII, e posteriormente, nos fins do século XIX e começo do XX, no evolucionismo vulgar. Na China, o pensamento metafísico que se exprimia na afirmação, abre aspas, o céu é imutável, imutável é o tal, fecha aspas, foi defendido durante muito tempo pela classe feudal decadente no poder. Quanto ao materialismo mecanicista e ao evolucionismo vulgar, importados da Europa nos últimos 100 anos, encontraram seus defensores na burguesia. Contrariamente à concepção metafísica do mundo, a concepção materialista dialética entende que, no estudo do desenvolvimento de um fenômeno, deve partir-se do seu conteúdo interno, das suas relações com os outros fenômenos, quer dizer, deve considerar-se o desenvolvimento dos fenômenos como sendo seu movimento próprio, necessário, interno, encontrando-se, aliás, cada fenômeno no seu movimento em ligação e interação com os outros fenômenos que o rodeiam. A causa fundamental do desenvolvimento dos fenômenos não é externa, mas interna. Ela reside no contraditório do interior dos próprios fenômenos. No interior de todo fenômeno há contradições, daí o seu movimento e desenvolvimento. O contraditório no seio de cada fenômeno é a causa fundamental do respectivo desenvolvimento, enquanto que a ligação mútua e a ação recíproca entre os fenômenos não constituem mais do que causas secundárias. Assim, a dialética materialista combate energicamente a teoria da causa externa, da impulsão exterior, característica do materialismo mecanicista e do evolucionismo vulgar metafísicos. É evidente que as causas puramente externas são apenas capazes de provocar o movimento mecânico dos fenômenos, isto é, modificações de volume, de quantidade, não podendo explicar por que os fenômenos são de uma diversidade qualitativa infinita, a razão por que passam de uma qualidade a uma outra. Com efeito, mesmo o movimento mecânico provocado por uma impulsão exterior realiza-se por intermédio das contradições internas dos fenômenos. No mundo vegetal e animal, o simples crescimento e desenvolvimento quantitativo são também provocados fundamentalmente pelas contradições internas. Do mesmo modo, o desenvolvimento da sociedade é devido, sobretudo, a causas internas e não externas. Há muitos países que se encontram em condições geográficas e de clima quase idênticas e, no entanto, desenvolve-se de maneira bem diferente e desigual. Num só e mesmo país, produzem-se grandes modificações na sociedade sem que, no entanto, se tenha modificado o meio geográfico ou clima. A Rússia imperialista transformou-se na União Soviética Socialista e o Japão feudal, fechado ao mundo exterior, transformou-se no Japão imperialista, sem que a geografia e o clima desses países tivessem sofrido alteração. A China, durante muito tempo submetida ao regime feudal, registrou grandes alterações no decurso dos últimos 100 anos e agora evolui em direção de uma China nova, emancipada e livre, sem que, para isso, se tivessem modificado sua geografia
e ao clima, simplesmente comparadas às modificações da sociedade. Essas modificações são insignificantes. As primeiras exigem dezenas de milhares de anos para manifestar-se, enquanto que para as segundas bastam apenas alguns milênios, alguns séculos, umas décadas, ou mesmo alguns anos ou meses, inclusivamente, em período de revolução. Segundo o ponto de vista da dialética materialista, as modificações da natureza são devidas fundamentalmente ao desenvolvimento das contradições internas desta. Na sociedade, as mudanças são devidas principalmente ao desenvolvimento das contradições que existem no seu seio, isto é, a contradição entre as forças produtivas e as relações de produção, a contradição entre as classes e a contradição entre o novo e o velho. É o desenvolvimento dessas contradições que faz avançar a sociedade e determina a substituição da velha sociedade por uma nova. Mas será que a dialética materialista exclui as causas externas? De maneira nenhuma. Ela considera que as causas externas constituem a condição das modificações, que as causas internas são a base dessas modificações e que as causas externas operam por intermédio das causas internas. O ovo que recebe uma quantidade adequada de calor transforma-se em pinto, enquanto que o calor não pode transformar uma pedra em pinto, já que as respectivas bases são diferentes. Os diversos povos agem constantemente uns sobre os outros. Na época do capitalismo, sobretudo na época do imperialismo e das revoluções proletárias, a ação e os efeitos dos diferentes países, agindo uns sobre os outros nos domínios da política, da economia e da cultura, são enormes. A Revolução Socialista de Outubro abriu uma era nova, não apenas na história da Rússia, mas também na história de todo o mundo. Ela influiu nas modificações internas nos diferentes países e também com uma profundidade particular nas modificações internas da China. Todavia, as modificações que dela resultaram produziram-se por intermédio das leis internas próprias a esses países, ou próprias da China. De dois exércitos em luta, um vence e o outro é derrotado. Isso é determinado por causas internas. A vitória é devida ao poderio do exército ou à justeza de vistas no seu comando. A derrota deve-se ou à fraqueza do exército ou aos erros cometidos pelo seu comando. É por este intermédio das causas internas que atuam as causas externas. Na China, se a grande burguesia venceu em 1927 o proletariado, foi graças ao oportunismo que então se manifestava no próprio seio do proletariado chinês, no interior do Partido Comunista da China. Assim que acabamos com esse oportunismo, a Revolução Chinesa tornou a expandir-se. Mais tarde, ela voltou a sofrer seriamente com os golpes que lhe desferiu o inimigo, desta vez em resultado das tendências aventureiras surgidas no nosso partido. Mas assim que liquidamos o espírito de aventura, a nossa causa voltou a progredir. Daí se conclui que, para conduzir a revolução à vitória, um partido político deve apoiar-se na justeza da sua linha política e na solidez da sua organização. A concepção dialética do mundo, na China e na Europa, vem desde a antiguidade. A dialética dos tempos antigos, porém, era algo de espontâneo, de primitivo. Em virtude das condições sociais e históricas de então, ela não podia ainda construir um sistema teórico completo, era incapaz de explicar o mundo em todos os seus aspectos, sendo posteriormente substituída pela metafísica. O célebre filósofo alemão Hegel,
que viveu nos fins do século XVIII e começos do XIX, prestou uma importante contribuição à dialética, mas a sua dialética era idealista. Só depois que Marx e Engels, os grandes protagonistas do movimento proletário, generalizaram os resultados positivos obtidos pela humanidade na história do conhecimento humano e depois que, em particular, retomaram com espírito crítico os elementos racionais da dialética de Hegel e criaram a grande teoria do materialismo dialético histórico, é que se produziu uma revolução sem precedentes na história do conhecimento humano. Essa grande teoria foi desenvolvida mais tarde por Lenin e Stalin. Ela provocou imensas modificações no mundo do pensamento chinês, assim que penetrou na China. A concepção dialética do mundo ensina-nos, sobretudo, a observar e analisar o movimento das contradições dos diferentes fenômenos, bem como a determinar, na base dessa análise, os métodos próprios para resolver tais contradições. Eis porque a compreensão concreta da lei da contradição inerente aos fenômenos é de uma importância extrema para nós. 2. A universalidade da contradição. Por comodidade de exposição, determinei primeiramente na universalidade da contradição e depois na sua particularidade. Com efeito, a partir da descoberta da concepção materialista dialética do mundo, realizada pelos grandes fundadores e continuadores do marxismo, Marx, Engels, Lenin, Stalin, a dialética materialista foi aplicada com máximo êxito à análise de numerosos aspectos da história humana e da história natural, assim como a transformação de numerosos aspectos da sociedade e da natureza, por exemplo, na União Soviética. A universalidade da contradição está, pois, largamente reconhecida, bastando, portanto, umas quantas palavras para explicar bem a questão. Quanto à questão da particularidade da contradição, é que muitos camaradas, em especial os dogmáticos, ainda não veem claro. Eles não compreendem que, nas contradições, o universal existe no particular. Igualmente não compreendem como é importante para dirigirmos o curso da nossa prática revolucionária o estudo do particular nas contradições inerentes aos fenômenos concretos face aos quais nos encontramos. Nós devemos, pois, estudar com atenção especial a particularidade da contradição, reservando espaço suficiente ao seu exame. Essa a razão por que, na nossa análise da lei da contradição inerente aos fenômenos, começaremos por examinar o problema da universalidade da contradição. Depois veremos mais especialmente a sua particularidade para voltar finalmente ao problema da universalidade. A universalidade, ou caráter absoluto da contradição, tem um duplo significado. Primeiro, que as contradições existem no processo de desenvolvimento de todos os fenômenos. Segundo, que no processo de desenvolvimento de cada fenômeno, o movimento contraditório existe desde o princípio até ao fim. Engels dizia, abre aspas, o próprio movimento é uma contradição, fecha aspas. A definição dada por Lenin da lei da unidade dos contrários diz que esta, abre aspas, reconhece, descobre tendências contraditórias, opostas e excluindo-se mutuamente em todos os fenômenos e processos da natureza, incluídos o espírito e a sociedade, fecha aspas. Acaso são justas tais afirmações? Sim, são justas. Em todos os fenômenos, a interdependência e a luta dos aspectos contrários que lhes são próprios determinam a sua vida e animam o seu desenvolvimento. Não há fenômeno que não contenha contradição. Sem contradições, o mundo não existiria. A contradição é a base das formas simples do movimento, por exemplo, o movimento mecânico, e por maior razão ainda, das formas complexas do movimento. Engels explicou assim a universalidade da contradição. Abre aspas, se a simples mudança mecânica de lugar contém já em si mesma uma contradição, com maior razão ainda hão de contê-la as formas superiores de movimento da matéria, e muito particularmente a vida orgânica e o seu desenvolvimento. A vida, antes de mais, consiste justamente no fato de um ser, em cada instante, ser o mesmo e, não obstante, um outro também. Assim, a vida é igualmente uma contradição que, existindo nas próprias coisas e processos,
surge e resolve-se constantemente. E desde que a contradição cessa, a vida cessa, a morte intervém. Do mesmo modo, nós vimos que no domínio do pensamento não podemos igualmente escapar às contradições e que, por exemplo, a contradição entre a faculdade humana de conhecer, interiormente infinita, e a sua existência real nos homens, que são todos limitados externamente no pensamento, resolve-se na série de gerações humanas, série que, para nós, pelo menos praticamente, não tem fim, no movimento do progresso sem fim, fecha aspas. Abre aspas, um dos fundamentos principais das matemáticas superiores é a contradição, fecha aspas. Abre aspas, e as próprias matemáticas inferiores também já estão cheias de contradições, fecha aspas. Por seu turno, Lenin ilustrava a universalidade da contradição com os exemplos seguintes, abre aspas, na matemática, mais e menos, diferencial e integral. Na mecânica, ação e reação. Na física, eletricidade positiva e negativa. Na química, combinação e dissociação dos átomos. Nas ciências sociais, as lutas de classes. Fecha aspas. Na guerra, a ofensiva e a defensiva, o avanço e a retirada, a vitória e a derrota, são outros tantos pares de contrários em que o um não pode existir sem o outro. Os dois aspectos estão simultaneamente em luta e em interdependência, o que constitui o todo que é a guerra, dá lugar ao desenvolvimento desta e resolve os respectivos problemas. Há que considerar toda a diferença nos nossos conceitos como um reflexo de contradições objetivas. A reflexão das contradições objetivas no pensamento subjetivo forma um movimento contraditório dos conceitos, o qual estimula o desenvolvimento das ideias, resolve continuamente os problemas que se põem ao pensamento humano. Oposição e luta entre concepções diferentes surgem constantemente no seio do partido. É o reflexo no partido das contradições de classe, das contradições entre o novo e o velho existentes na sociedade. Se no partido não houvesse contradições e lutas ideológicas para resolver as contradições, a vida do partido cessaria. Em toda parte, em todo o processo, há, pois, contradições, tanto nas formas simples do movimento como nas formas complexas, nos fenômenos objetivos como nos fenômenos do pensamento. Esse ponto está agora esclarecido. Mas será que a contradição existe igualmente na etapa inicial de cada processo? O processo de desenvolvimento de cada fenômeno, por acaso, apresentará ele um movimento contraditório desde o começo ao fim? Segundo os artigos em que os filósofos soviéticos a submetem a críticas, a escola de Deborini considera que a contradição não aparece logo desde o início do processo, mas apenas numa certa etapa do seu desenvolvimento. Daí segue-se que, até esse momento, o desenvolvimento do processo produz-se não sob a ação de causas internas, mas sim sob a ação de causas externas. Deborini regressa assim às teorias da causa externa e mecanicistas própria da metafísica. Aplicando essa maneira de ver a análise dos problemas concretos, a escola de Deborini chega à conclusão de que, nas condições da União Soviética, entre os camponeses ricos e os camponeses em geral, apenas existem diferenças e não contradições, e aprova inteiramente Bukharin. Analisando a Revolução Francesa, tal escola sustenta que, antes da Revolução, no seio do Terceiro Estado, composto de operários, camponeses e burguesia, igualmente apenas existam diferenças e não contradições. Esses pontos de vista da escola de Deborini são antimarxistas. Essa escola não compreende que em toda diferença já há uma contradição e que a própria diferença é uma contradição. A contradição entre o trabalho e o capital existe desde o nascimento da burguesia e do proletariado, mas no início não era uma contradição aguda. Entre os operários e os camponeses, mesmo nas condições sociais da União Soviética, existe uma diferença. Essa diferença é uma contradição, que, no entanto, contrariamente à contradição entre o trabalho e o capital, não pode acentuar-se até converter-se num antagonismo ou revestir a forma de uma luta de classe. Os operários e os camponeses selaram uma sólida aliança durante a edificação do socialismo e resolvem progressivamente a contradição em causa do processo de desenvolvimento que vai do socialismo ao comunismo. Trata-se aí de diferentes espécies de contradições,
mas não da presença ou ausência de contradições. A contradição é universal, absoluta. Existe em todos os processos de desenvolvimento dos fenômenos, penetrando cada processo desde o começo até o fim. O que significa a aparição de um novo processo? Significa que a antiga unidade e os contrários que a constituíam cederam o lugar a uma nova unidade, aos seus novos contrários, começando então o novo processo, que substituiu o antigo. O processo velho conclui-se, o novo surge. E como o novo processo contém novas contradições, ele começa a sua própria história de desenvolvimento das contradições. Lenin sublinha que Marx, em O Capital, deu um modelo de análise do movimento contraditório que atravessa todo o processo de desenvolvimento de um fenômeno, desde o começo até o fim. Esse é o método a seguir sempre que se estuda o processo de desenvolvimento de qualquer fenômeno. E o próprio Lenin também utilizou rigorosamente esse método, o qual impregna todos os seus escritos. Abre aspas, Marx, no Capital, analisa primeiramente a relação mais simples, mais habitual, mais fundamental, mais frequente e mais ordinária, o que se encontra milhares de vezes na sociedade burguesa de mercado, a troca de mercadorias. A sua análise faz ressaltar nesse fenômeno elementar, nessa célula da sociedade burguesa, todas as contradições ou embriões de todas as contradições da sociedade moderna. O segmento da exposição mostra-nos o desenvolvimento, crescimento e movimento dessas contradições e dessa sociedade, na soma das suas diversas partes, desde o começo ao fim. Fecha aspas. E Lenin acrescenta, abre aspas, tal deve ser também o método de exposição, de estudo da dialética em geral. Fecha aspas. Os comunistas chineses devem assimilar esse método, pois só assim poderão analisar corretamente a história e a situação atual da Revolução Chinesa e deduzir-lhe as perspectivas. 3. A particularidade da contradição. As contradições existem no processo de desenvolvimento de todos os fenômenos e penetram o processo de desenvolvimento de cada fenômeno, desde o começo ao fim. Nisso está a universalidade ou o caráter absoluto da contradição, de que falamos anteriormente. Tratemos agora da particularidade ou relatividade das contradições. Convém estudar essa questão em vários planos. Em primeiro lugar, as contradições das diferentes formas de movimento da matéria revestem todas um caráter específico. O conhecimento da matéria pelo homem é o conhecimento das suas formas de movimento, uma vez que, no mundo, não há mais do que matéria em movimento, e o movimento da matéria reveste sempre formas determinadas. Ao debruçar-nos sobre cada forma de movimento da matéria, nós devemos dirigir a nossa atenção sobre aquilo que ela tem de comum com as demais formas de movimento. E o que é mais importante ainda, o que serve de base ao nosso conhecimento dos fenômenos, é notar aquilo que essa forma de movimento tem propriamente de específico, isto é, aquilo que a diferencia qualitativamente das outras formas de movimento. Só desse modo se pode distinguir um fenômeno de outro fenômeno. Toda forma de movimento contém em si as suas próprias contradições específicas, as quais constituem aquela essência específica que diferencia um fenômeno dos outros. É essa a causa interna, a base da diversidade infinita dos fenômenos no mundo. Existe na natureza uma imensidade de formas de movimento. O movimento mecânico, o som, a luz, o calor, a eletricidade, a dissociação, a combinação, etc. Todas essas formas de movimento da matéria estão em interdependência, mas distinguem-se umas das outras na essência. A essência específica de cada forma de movimento é determinada pelas suas próprias contradições específicas. É assim não apenas para a natureza, mas também para os fenômenos da sociedade do pensamento. Cada forma social, cada forma de pensamento contém as suas contradições específicas e possui a sua essência específica. A delimitação das diferentes ciências funda-se justamente nas contradições específicas contidas no objeto de estudo de cada uma. Assim, as contradições próprias à esfera de um fenômeno dado
constituem o objeto de estudo de um ramo determinado da ciência. Por exemplo, mais e menos em matemática, ação e reação em mecânica, eletricidade positiva e negativa em física, combinação e dissociação em química, forças produtivas e relações de produção, classes e luta de classes nas ciências sociais, ataque e defesa na ciência militar, idealismo e materialismo, metafísica e dialética em filosofia. Tudo isso constitui objeto de estudo de diferentes ramos da ciência, em virtude, precisamente, da existência de contradições específicas e de uma essência específica em cada ramo. É claro que, sem um conhecimento do que há de universal nas contradições, é impossível descobrir as causas gerais ou as bases gerais do movimento, do desenvolvimento dos fenômenos, mas não se estuda o que há de particular nas contradições. É impossível determinar essa essência específica que distingue um fenômeno dos outros. Impossível descobrir as causas específicas ou as bases específicas do movimento, do desenvolvimento dos fenômenos e, por consequência, impossível distinguir os fenômenos e delimitar os domínios da investigação científica. Se se considera a ordem seguida pelo movimento do conhecimento humano, vê-se que este parte sempre do conhecimento individual, do particular, para alargar-se gradualmente até atingir o conhecimento geral. Os homens começam sempre por conhecer primeiramente a essência específica de uma imensidade de fenômenos diferentes, antes de chegarem a poder passar à generalização e conhecer a essência comum dos fenômenos. Uma vez atingido esse conhecimento, isso serve-lhes de guia para avançar no estudo dos diferentes fenômenos concretos que não tenham ainda sido estudados ou que o tenham sido insuficientemente, de maneira a encontrar-se-lhes a essência específica. Só assim eles podem completar, enriquecer e desenvolver o seu conhecimento sobre a essência comum dos fenômenos e evitar que tal conhecimento disseque ou se petrifique. Essas as duas etapas do processo do conhecimento. A primeira vai do particular ao geral e a segunda do geral ao particular. O desenvolvimento do conhecimento humano representa sempre um movimento em espiral e, se observa rigorosamente o método científico, cada ciclo pode elevar o conhecimento a um grau superior e incessantemente mais profundo. O erro dos nossos dogmáticos a esse respeito consiste no seguinte: por um lado, não compreendem que só depois de se ter estudado o que há de específico na contradição e se ter tomado conhecimento da essência específica dos fenômenos individualizados, se pode atingir o pleno conhecimento da universalidade da contradição e da essência comum destes. Por outro lado, não compreendem que, depois de se ter tomado conhecimento da essência comum dos fenômenos, há que ir mais adiante e estudar os fenômenos concretos que não foram profundamente estudados ou que aparecem pela primeira vez. Os nossos dogmáticos são preguiçosos, recusam-se a qualquer esforço no estudo dos fenômenos concretos, consideram as verdades gerais como algo que cai do céu, fazem delas fórmulas puramente abstratas, inacessíveis ao entendimento humano, negam totalmente e invertem a ordem normal que os homens seguem para atingir o conhecimento da verdade. Tampouco eles compreendem a ligação recíproca entre as duas etapas do processo do conhecimento humano, do particular ao geral e do geral ao particular. Não entendem coisa alguma sobre a teoria marxista do conhecimento. É preciso estudar não somente as contradições específicas de cada um dos grandes sistemas, de formas de movimento da matéria e a essência determinada por essas contradições, mas também as contradições específicas e a essência de cada uma dessas formas de movimento da matéria em cada etapa do longo caminho que segue o desenvolvimento destas. Toda forma de movimento em cada processo de desenvolvimento que seja real e não imaginário é qualitativamente diferente. No nosso estudo, convém dispensar a isso uma atenção particular, havendo até que começar por aí. Contradições qualitativamente distintas só podem ser resolvidas por métodos qualitativamente distintos. Por exemplo, a contradição entre o proletariado e a burguesia resolve-se pelo método da Revolução Socialista.
A contradição entre as grandes massas populares e o sistema feudal resolve-se pelo método da Revolução Democrática. A contradição entre as colônias e o imperialismo resolve-se pelo método da Guerra Revolucionária Nacional. A contradição entre a classe operária e a classe camponesa na sociedade socialista resolve-se pelo método da coletivização e mecanização da agricultura. As contradições no seio do Partido Comunista resolvem-se pelo método da crítica e autocrítica. A contradição entre a sociedade e a natureza resolve-se pelo método do desenvolvimento das forças produtivas. Os processos mudam, os antigos processos e as antigas contradições desaparecem, surgem novos processos e novas contradições, sendo, por consequência, igualmente diferentes os respectivos métodos de resolução. As contradições resolvidas pela Revolução de Fevereiro e as contradições resolvidas pela Revolução de Outubro na Rússia, bem como os métodos usados para resolvê-las, foram radicalmente diferentes. O princípio de usar métodos distintos para resolver contradições distintas é um princípio que os marxistas-leninistas devem observar rigorosamente. Os dogmáticos não observam esse princípio. Eles não compreendem que as condições em que se desenrolam as distintas revoluções não são idênticas, assim como não compreendem que contradições diferentes devem resolver-se por métodos diferentes. Invariavelmente, adotam aquilo que julgam ser uma fórmula imutável e aplicam-na mecanicamente a todos os casos, o que não pode senão causar reveses à revolução ou comprometer o que poderia ser um êxito. Para fazer ressaltar a particularidade das contradições consideradas no seu conjunto ou na sua ligação mútua ao longo do processo de desenvolvimento de um fenômeno, quer dizer, para fazer sobressair a essência do processo, é necessário fazer ressaltar o caráter específico dos dois aspectos de cada uma das contradições desse processo. De outro modo, é impossível fazer sobressair a essência do processo. Isso também exige a maior atenção no nosso estudo. No processo de desenvolvimento de um fenômeno importante, há toda uma série de contradições. Por exemplo, no processo da Revolução Democrático-Burguesa na China, existe, nomeadamente, uma contradição entre as classes oprimidas da sociedade chinesa e o imperialismo, uma contradição entre as massas populares e o regime feudal, uma contradição entre o proletariado e a burguesia, uma contradição entre os camponeses e a pequena burguesia urbana, por um lado, e a burguesia, por outro lado, contradições entre as diversas camarilhas reacionárias dominantes. A situação é, pois, extremamente complexa. Todas essas contradições não podem ser tratadas da mesma maneira, já que cada uma tem o seu caráter específico e, por sua vez, os dois aspectos de cada contradição apresentam particularidades próprias a cada um deles, não sendo possível encará-los do mesmo modo. Nós, que trabalhamos pela causa da Revolução Chinesa, devemos não somente compreender o caráter específico de cada uma dessas contradições, considerada no seu conjunto, isto é, na sua ligação mútua, mas ainda estudar os dois aspectos de cada contradição, o único meio para chegarmos a compreender o conjunto. Compreender cada aspecto da contradição é compreender a posição particular que cada um deles ocupa, as formas concretas em que estabelece relações de interdependência e relações de contradição com seu contrário, os métodos concretos que utiliza na sua luta com o outro, quando os dois se encontram ao mesmo tempo em interdependência e em contradição, bem como após a ruptura da sua interdependência. O estudo dessas questões é de muito grande importância. É o que Lenin tinha em vista quando dizia que a substância, a alma viva do marxismo, era a análise concreta de uma situação concreta. Contrariamente aos ensinamentos de Lenin, os nossos dogmáticos nunca usam a cabeça para analisar os fenômenos de maneira concreta. Os seus artigos e os seus discursos não fazem mais do que repisar de maneira vazia esquemas estereotipados, fazendo nascer no partido um estilo de trabalho dos mais nefastos.
No estudo de uma questão, é preciso guardar-se de ser subjetivo, de fazer exames unilaterais, de ser superficial. Ser subjetivo é não saber encarar uma questão objetivamente, quer dizer, de um ponto de vista materialista. Eu já falei disso, sobre a prática. O exame unilateral consiste em não saber encarar as questões sob todos os seus aspectos. É o que acontece, por exemplo, quando se considera apenas a China e não o Japão, apenas o Partido Comunista e não o Kuomintang, apenas o proletariado e não a burguesia, apenas os camponeses e não os senhores de terras, apenas as situações favoráveis e não as situações difíceis, apenas o passado e não o futuro, apenas a parte e não o conjunto, apenas as falhas e não os êxitos, apenas o que acusa e não o que se defende, apenas o trabalho revolucionário na clandestinidade e não o trabalho revolucionário legal, etc. Numa palavra, sempre o que não se vê os traços característicos dos dois aspectos de uma contradição. É a isso que se chama encarar as questões de maneira unilateral, ou pode ainda dizer-se que é ver a parte e não o todo, ver a árvore e não a floresta. Se se procede assim, é impossível encontrar o método para resolver as contradições, cumprir as tarefas da revolução, levar a bom termo o trabalho que se faz e desenvolver corretamente a luta ideológica no seio do partido. Quando Sun Tse, ao tratar da arte militar, dizia, abre aspas, conhece o teu adversário e conhece-te a ti próprio, que poderás, sem risco, travar um cento de batalhas, fecha aspas. Ele referia-se às duas partes beligerantes. Na dinastia Tang, Wei Chen também via o erro de um exame unilateral quando dizia, abre aspas, quem escutar as duas partes ficará com o espírito esclarecido. Quem não escutar mais do que uma permanecerá nas trevas, fecha aspas. Não obstante, os nossos camaradas veem frequentemente os problemas de uma maneira unilateral. Razão porque lhes acontece darem muitas vezes com a cabeça na parede. Na novela Shui Hu Chua, conta-se que Song Qian atacou por 3 vezes Shuk Chua, fracassando 2 vezes por não ter considerado as condições locais e ainda por ter aplicado um método de ação incorreto. Posteriormente, Song Qian mudou de método e procurou informar-se sobre a situação. Desde então, ficou a conhecer todos os segredos do labirinto, quebrou a aliança das 3 aldeias, Liqiachuan, Huqiachuan e Chuachuan, enviou alguns homens para que se escondessem no campo inimigo e preparassem aí uma emboscada, no esquema de um estratagema semelhante ao do cavalo de Troia, de que fala uma lenda estrangeira, sendo seu 3º ataque coroado de sucesso. Shui Hu Chua contém muitos exemplos de aplicação da dialética materialista, dos quais um dos melhores é precisamente o episódio dos 3 ataques a Chuachuan. Lenin dizia, abre aspas, para conhecer realmente um objeto é necessário abarcar e estudar todos os seus aspectos, todas as suas lições e mediações. Nós nunca o conseguiremos de maneira integral, mas a necessidade de considerar todos os aspectos evita-nos erros e rigidez. Fecha aspas. Devemos lembrar-nos das suas palavras. Ser superficial é não ter em conta as características da contradição no seu conjunto, nem as características de cada um dos seus aspectos. Negar a necessidade de ir ao fundo dos fenômenos e estudar minuciosamente as características das respectivas contradições, contentar-se com ver de longe e, após uma observação aproximativa de alguns traços superficiais dessas contradições, tentar imediatamente resolvê-las, responder a uma pergunta, decidir sobre um diferendo, solucionar um problema, dirigir uma operação militar.
Essa maneira de agir leva sempre a consequências funestas. A razão de os nossos camaradas caírem no erro do dogmatismo e empirismo é o fato de encararem os fenômenos de uma maneira subjetiva, unilateral e superficial. Encarar os fenômenos de modo unilateral e superficial é ainda subjetivismo, pois no seu ser objetivo, os fenômenos estão, de fato, ligados uns aos outros e possuem leis internas. No entanto, há pessoas que, em vez de refletirem os fenômenos tal como são, consideram-nos de modo unilateral ou superficial, desconhecendo-lhes a ligação mútua e as leis internas. Um tal método é, pois, subjetivo. Devemos ter em vista não apenas as particularidades do movimento dos aspectos contraditórios considerados na sua ligação mútua e nas condições de cada um deles no decorrer do processo geral de desenvolvimento de um fenômeno, mas também as particularidades próprias a cada etapa do processo de desenvolvimento. Nem a contradição fundamental no processo de desenvolvimento de um fenômeno, nem a essência deste processo, determinada por essa contradição, desaparecem antes da conclusão do processo. Contudo, as condições diferem geralmente umas das outras, em cada etapa do longo processo de desenvolvimento de um fenômeno. Eis a razão. Se bem que a natureza da contradição fundamental no processo de desenvolvimento de um fenômeno, bem como a essência do processo, permaneçam sem modificação, a contradição fundamental agudiza-se progressivamente em cada etapa desse longo processo. Por outro lado, entre tantas contradições, grandes e pequenas, que são determinadas pela contradição fundamental ou se encontram sob a sua influência, algumas agudizam-se, outras resolvem-se e atenuam-se temporária ou parcialmente, enquanto que outras vão nascendo. Eis a razão por que há diferentes etapas no processo. Não é possível resolver corretamente as contradições inerentes a um fenômeno se não se presta atenção às etapas do processo do seu desenvolvimento. Por exemplo, quando o capitalismo da época da livre concorrência se transformou em imperialismo, nem a natureza de classe das duas classes radicalmente contrárias, o proletariado e a burguesia, nem a essência capitalista dessa sociedade sofreram qualquer mudança. Contudo, a contradição entre essas duas classes agudizou-se. A contradição entre o capital monopolista e o capital liberal surgiu. A contradição entre as potências colonialistas e as colônias tornou-se mais aguda. A contradição entre os países capitalistas, contradição provocada pelo desenvolvimento desigual desses países, manifestou-se com uma acuidade particular. Desde então começou um estágio particular do capitalismo, o estágio do imperialismo. O leninismo é o marxismo da época do imperialismo e da Revolução Proletária, precisamente porque Lenin e Stalin deram uma explicação justa dessas contradições e formularam corretamente a teoria e a tática da Revolução Proletária chamadas a resolvê-las. Se considera o processo da Revolução Democrático-Burguesa na China, que começou com a Revolução de 1911, igualmente se distinguem aí várias etapas específicas. Em particular, o período da Revolução em que a direção era burguesa e o período em que a direção foi assumida pelo proletariado representam duas etapas históricas, cuja diferença é considerável. Por outras palavras, a direção exercida pelo proletariado mudou radicalmente a fisionomia da Revolução, conduziu a um reajustamento das relações entre as classes, implicou um grande desenvolvimento da Revolução Camponesa, imprimiu à Revolução dirigida contra o imperialismo e o feudalismo um caráter radical, criou a possibilidade de passagem da Revolução Democrática à Revolução Socialista, etc. Tudo isso era impossível na época em que a direção da Revolução era burguesa. Se bem que a natureza da contradição fundamental do processo tomado no seu conjunto, quer dizer, o caráter de revolução democrática, anti-imperialista e antifeudal do processo, o outro aspecto da contradição era o caráter semifeudal e semicolonial do país. Não tivesse sofrido qualquer mudança,
No decurso desse longo período, produziram-se acontecimentos tão importantes como a derrota da Revolução de 1911 e o estabelecimento da dominação dos caudilhos militares do Norte, a criação da primeira Frente Única Nacional e a Revolução de 1924 a 1927, a ruptura da Frente Única e a passagem da burguesia para o campo da contra-revolução, as guerras entre os novos caudilhos militares, a Guerra Revolucionária Agrária, a criação da Segunda Frente Única Nacional e a Guerra de Resistência contra o Japão, outras tantas etapas de desenvolvimento no espaço de 20 e poucos anos. Essas etapas são caracterizadas, nomeadamente, pelo fato de certas contradições se terem agudizado. Por exemplo, a Guerra Revolucionária Agrária e a invasão das 4 províncias do Nordeste pelo Japão. Pelo fato de outras se terem parcial ou provisoriamente resolvido, por exemplo, a liquidação dos caudilhos militares do Norte, o confisco a que procedemos das terras dos senhores de terras, e ainda pelo fato de outras terem surgido de novo, por exemplo, a luta entre os novos caudilhos militares, a recuperação das terras pelos senhores de terras após a perda das nossas bases de apoio revolucionárias no Sul, etc. Quando se estuda a particularidade das contradições em cada etapa do processo de desenvolvimento de um fenômeno, é preciso não só considerar essas contradições na sua ligação mútua ou no seu conjunto, mas também encarar os dois aspectos de cada contradição. Por exemplo, o Kuomintang e o Partido Comunista. Tomemos um dos aspectos dessa contradição. O Kuomintang, como no período da Primeira Frente Única, seguiu as 3 grandes políticas de Sun Yat-sen: aliança com a Rússia, aliança com o Partido Comunista e ajuda aos operários e camponeses. O Kuomintang conservou seu caráter revolucionário e seu vigor, representando a aliança das diferentes classes na Revolução Democrática. Após 1927, porém, transformou-se no seu contrário, tornando-se num bloco reacionário dos senhores de terras e da grande burguesia. Depois do incidente de Xin'an, em dezembro de 1936, uma nova mudança começou a produzir-se no seu seio, orientado no sentido da cessação da guerra civil e aliança com o Partido Comunista, com vistas a uma luta comum contra o imperialismo japonês. Tais são as particularidades do Kuomintang nessas 3 etapas. Claro que elas resultaram de causas múltiplas. Vejamos agora o outro aspecto, o Partido Comunista da China. No período da Primeira Frente Única, o partido estava ainda na infância. Ele dirigiu corajosamente a Revolução de 1924 a 1927, mas demonstrou a sua falta de maturidade no modo como compreendeu o caráter, as tarefas e os métodos da Revolução, razão porque tinha entusiasmo surgido no último período dessa Revolução, teve a possibilidade de exercer a sua ação e conduzir a Revolução à derrota. A partir de 1927, o Partido Comunista passou a dirigir corajosamente a Guerra Revolucionária Agrária. Criou um exército revolucionário e bases de apoio revolucionárias, mas cometeu erros de caráter aventureiro, em consequência do que o exército e as bases sofreram pesadas perdas. Depois de 1935, o partido corrigiu esses erros e dirigiu a nova Frente Única de Resistência ao Japão, uma grande luta que está em vias de desenvolvimento. Na etapa atual, o Partido Comunista é um partido que já sofreu a prova de 2 revoluções e possui uma experiência rica. Tais são as particularidades do Partido Comunista da China nas 3 etapas. Igualmente, isso deveu-se a causas múltiplas. Se não se estudam tais particularidades, fica-se impossibilitado de compreender as relações específicas entre o Kuomintang e o Partido Comunista nas diversas etapas do seu desenvolvimento. Criação de uma frente única, ruptura dessa frente, criação de nova frente única. Para estudar as diversas particularidades dos 2 partidos, porém, torna-se indispensável estudar a base de classe desses mesmos partidos e as contradições que daí resultam nos diferentes períodos
entre cada um deles e as demais forças. Por exemplo, no período da primeira aliança com o Partido Comunista, o Kuomintang encontrava-se em contradição com os imperialistas estrangeiros, o que o levava a opor-se ao imperialismo. Por outro lado, ele encontrava-se em contradição com as massas populares no interior do país. Muito embora fizesse de boca toda espécie de promessas miríficas aos trabalhadores, na prática dava-lhes muito pouco, ou mesmo nada lhes dava. Durante a sua guerra anticomunista, o Kuomintang colaborou com o imperialismo e o feudalismo para opor-se às massas populares e suprimiu de uma penada todas as vantagens que estas haviam conquistado na Revolução, tornando assim mais agudas as suas contradições com tais massas. No período atual de resistência ao Japão, em virtude das contradições com o imperialismo japonês, ele tem necessidade de aliar-se ao Partido Comunista, sem, contudo, pôr um freio à luta contra este e contra o povo, nem à opressão que exerce sobre ambos. Quanto ao Partido Comunista, ele esteve sempre, em qualquer dos períodos, ao lado das massas populares, para lutar contra o imperialismo e o feudalismo. Todavia, no atual período de resistência ao Japão, adotou uma política moderada com relação ao Kuomintang e às forças feudais do país, na medida em que o Kuomintang se pronunciou pela resistência. Essas circunstâncias deram lugar tanto a uma aliança com uma luta entre os dois partidos, estando estes, aliás, mesmo em períodos de aliança, numa situação complexa de aliança e luta simultâneas. Se não estudarmos as particularidades desses aspectos contrários, não poderemos compreender nem as relações respectivas dos dois partidos com as demais forças, nem as relações entre os dois partidos. Daí se segue que, quando estudamos o caráter específico de seja que contradição for, a contradição própria a cada forma de movimento da matéria, a contradição própria a cada forma de movimento em cada um dos seus processos de desenvolvimento, os dois aspectos da contradição em cada processo de desenvolvimento, a contradição em cada etapa de um processo de desenvolvimento e os dois aspectos da contradição em cada uma dessas etapas. Numa palavra, sempre que estudamos o caráter específico de todas essas contradições, nunca devemos mostrar-nos subjetivos, arbitrários, mas sim fazer sobre tudo isso uma análise concreta. Sem análise concreta, torna-se impossível conhecer o caráter específico da contradição, de que contradição for. Devemos lembrar-nos sempre das palavras de Lenin, a análise concreta de uma situação concreta. Marx e Engels foram os primeiros a dar-nos magníficos exemplos desse gênero de análise concreta. Quando Marx e Engels aplicaram a lei da contradição inerente aos fenômenos ao estudo do processo da história da sociedade, descobriram a contradição existente entre as forças produtivas e as relações de produção, a contradição entre a classe dos exploradores e a classe dos explorados, assim como a contradição, daí resultante, entre a base econômica e a superestrutura, política, ideologia, etc., e descobriram como essas contradições engendravam, inevitavelmente, diferentes espécies de revoluções sociais nas diferentes espécies de sociedades de classe. Quando Marx aplicou essa lei ao estudo da estrutura econômica da sociedade capitalista, ele descobriu que a contradição fundamental dessa sociedade era a contradição entre o caráter social da produção e o caráter privado da propriedade. Tal contradição manifesta-se pela contradição entre o caráter organizado da produção nas empresas isoladas e o caráter não organizado da produção à escala da sociedade inteira, e nas relações de classes manifesta-se na contradição entre a burguesia e o proletariado. Como os fenômenos são de uma diversidade prodigiosa e como não existe qualquer limite ao seu desenvolvimento, o que é universal em determinado contexto pode passar a particular no outro contexto. E, inversamente, o que é particular num contexto pode passar a ser universal no outro contexto. A contradição, em regime capitalista, entre o caráter social da produção e a propriedade privada dos meios de produção
é comum a todos os países onde existe e se desenvolve o capitalismo. Para o capitalismo, isso constitui a universalidade da contradição. Todavia, essa contradição do capitalismo apenas pertence a uma etapa histórica determinada do desenvolvimento da sociedade de classes em geral. E, do ponto de vista da contradição entre as forças produtivas e as relações de produção na sociedade de classes em geral, isso constitui o caráter específico da contradição. Ao dissecar o caráter específico de todas as contradições da sociedade capitalista, Marx elucidou de uma maneira ainda mais aprofundada, mais ampla, mais completa, a universalidade da contradição entre as forças produtivas e as relações de produção na sociedade de classes em geral. A unidade do particular e do universal, a presença em cada fenômeno, tanto daquilo que a contradição tem de universal como daquilo que ela tem de particular. O universal existindo no particular obriga-nos a estudarmos um fenômeno determinado, a descobrir o particular e o universal, assim como a sua ligação mútua, a descobrir o particular e o universal no próprio interior do fenômeno, assim como a sua ligação mútua, a descobrir a ligação que mantém com os muitos outros fenômenos exteriores a ele. Ao explicar as raízes históricas do leninismo, Stalin, na sua célebre obra Fundamentos do Leninismo, analisa a situação internacional que deu origem ao leninismo, analisa as contradições do capitalismo que atingiram um ponto extremo nas condições do imperialismo, mostra como essas contradições fizeram da Revolução Proletária uma questão de prática imediata e criaram as condições favoráveis a um assalto direto contra o capitalismo. Além disso, ele analisa as razões por que a Rússia se tornou no berço do leninismo, explicando como Rússia czarista constituía então o ponto crucial de todas as contradições do imperialismo e a razão por que foi justamente o proletariado russo aquele que pôde transformar-se na vanguarda do proletariado revolucionário internacional. Assim, Stalin analisou a universalidade da contradição própria ao imperialismo, mostrando que o leninismo era o marxismo da época do imperialismo e da revolução proletária. Mas também analisou o caráter específico do imperialismo da Rússia czarista, nessa contradição geral, mostrando como a Rússia se transformara na pátria da teoria e da tática da revolução proletária e como esse caráter específico continha em si a universalidade da contradição. A análise de Stalin constitui para nós um modelo de conhecimento da particularidade e da universalidade da contradição, bem como da sua ligação mútua. Tratando da questão do emprego da dialética no estudo dos fenômenos objetivos, Marx e Engels, e igualmente Lenin e Stalin, indicaram sempre que era necessário guardar-se de todo subjetivismo, de todo arbitrário, que era preciso partir das condições concretas do movimento real objetivo para descobrir nesses fenômenos as contradições concretas, a situação concreta de cada aspecto da contradição e a relação mútua concreta das contradições. Como não observam essa atitude no estudo, os nossos dogmáticos nunca têm uma ideia justa a respeito dos fenômenos. Nós devemos extrair uma lição dos seus fracassos e adotar essa atitude, a única atitude correta no estudo. A relação entre a universalidade e a particularidade da contradição é a relação entre o geral e o particular. O geral reside no fato de as contradições existirem em todos os processos e penetrarem em todos os processos, desde o princípio até o fim. Movimento, coisa, processo, pensamento, tudo é contradição. Negar a contradição nos fenômenos é negar tudo. Eis aí uma verdade universal, válida para todos os tempos e para todos os países, sem exceção. É por isso que a contradição é geral, absoluta. Todavia, esse geral não existe a não ser no particular. Sem particular, não há geral. Se se exclui todo particular, o que poderá então restar do geral? É o fato de cada contradição ter o seu caráter específico próprio que dá origem ao particular. A existência de todo particular é condicionada, passageira, portanto, relativa. Essa verdade
respeitante ao geral e ao particular, ao absoluto e ao relativo, é a quintessência da questão das contradições inerentes aos fenômenos. Não compreender essa verdade é fugir da dialética. 4. A contradição principal e o aspecto principal da contradição. Na questão do caráter específico da contradição, restam dois elementos que requerem uma análise particular, a saber, a contradição principal e o aspecto principal da contradição. No processo complexo de desenvolvimento de um fenômeno, existe toda uma série de contradições. Uma delas é necessariamente a contradição principal, cuja existência e desenvolvimento determinam a existência e o desenvolvimento das demais contradições ou agem sobre elas. Por exemplo, na sociedade capitalista, as duas forças em contradição, o proletariado e a burguesia, formam a contradição principal. As outras contradições, por exemplo, a contradição entre os restos da classe feudal e a burguesia, a contradição entre a pequena burguesia camponesa e a burguesia, a contradição entre o proletariado e a pequena burguesia camponesa, a contradição entre a burguesia liberal e a burguesia monopolista, a contradição entre a democracia e o fascismo no seio da burguesia, as contradições entre os países capitalistas e as contradições entre o imperialismo e as colônias. Todas são determinadas pela contradição principal ou sujeitas à influência desta. Num país semicolonial como a China, a relação entre a contradição principal e as contradições secundárias forma um quadro complexo. Quando o imperialismo lança uma guerra de agressão contra um tal país, as diversas classes desse país, exceto o pequeno número de traidores da nação, podem unir-se temporariamente numa guerra nacional contra o imperialismo. A contradição entre o imperialismo e o país considerado passa, então, a ser a contradição principal e todas as contradições entre as diversas classes no interior do país, incluída a que era a contradição principal, a contradição entre o regime feudal e as massas populares, passam temporariamente para um segundo plano, para uma posição subordinada. Esse foi o caso da China, na Guerra do Ópio de 1840, na Guerra Sino-Japonesa de 1894, na Guerra de Irotuan de 1900 e na atual Guerra Sino-Japonesa. Em outras circunstâncias, porém, as contradições mudam de posição. Quando o imperialismo não recorre à guerra como meio de opressão, mas utiliza formas de opressão mais moderadas, políticas, econômicas e culturais, a classe dominante do país semicolonial capitula diante do imperialismo. Então, forma-se entre eles uma aliança para oprimirem em conjunto as massas populares. Nesse momento, as massas populares recorrem frequentemente à guerra civil para lutar contra a aliança dos imperialistas e da classe feudal. Quanto ao imperialismo, em vez de recorrer à ação direta, usa geralmente meios indiretos para ajudar os reacionários do país semicolonial a oprimirem o povo, onde há acuidade especial das contradições internas. Foi o que aconteceu na China durante a Guerra Revolucionária de 1911 e durante a Guerra Revolucionária de 1924 a 1927. Durante a Guerra Revolucionária Agrária, começada em 1927 e prosseguida ao longo de 10 anos. As guerras intestinas entre os diferentes grupos reacionários no poder no interior dos países semicoloniais, como as que os caudilhos militares fizeram na China, pertencem a essa mesma categoria. Quando, em um país, a guerra revolucionária ganha uma envergadura que ameaça a própria existência do imperialismo e seus lacaios, os reacionários do interior, o imperialismo recorre frequentemente a outros meios para manter a sua dominação. Fomento de divisões no seio da frente revolucionária ou envio direto de tropas e socorro da reação interior. Nesse momento, o imperialismo estrangeiro e a reação interior colocam-se completa e abertamente num polo e as massas populares no outro polo, o que constitui a contradição principal que determina o desenvolvimento das outras contradições ou age sobre esse desenvolvimento.
A ajuda prestada pelos diferentes países capitalistas aos reacionários russos após a Revolução de Outubro é um exemplo de tal intervenção armada. A traição de Chiang Kai-shek em 1927 é um exemplo de divisão da Frente Revolucionária. Seja em que caso for, não cabe qualquer dúvida que, em cada uma das etapas do desenvolvimento do processo, apenas existe uma contradição principal que desempenha o papel diretor. Assim, pois, se um processo comporta várias contradições, existe necessariamente uma delas que é a principal e desempenha o papel diretor determinante, enquanto que as outras ocupam apenas uma posição secundária subordinada. Por consequência, no estudo de um processo complexo em que há duas ou mais contradições, devemos fazer o máximo por determinar a contradição principal. Uma vez dominada a contradição principal, todos os problemas se resolvem facilmente. Tal é o método que ensina Marx no seu estudo da sociedade capitalista. Esse é o método que igualmente nos ensinam Lenin e Stalin nos seus estudos sobre o imperialismo e a crise geral do capitalismo, bem como no seu estudo da economia da União Soviética. Milhares de sábios e homens de ação não chegam a compreender esse método. O resultado é que, perdidos nas brumas, eles são incapazes de ir ao nó dos problemas e, por consequência, não podem encontrar o método para resolver as contradições. Nós já afirmamos, mais atrás, que não se devem tratar as contradições de um processo como se fossem todas iguais, sendo necessário distinguir a contradição principal das contradições secundárias e mostrar-se particularmente atento na descoberta da contradição principal. Porém, nas diferentes contradições, trate-se da contradição principal ou das contradições secundárias. Por acaso, poder-se-ão abordar os dois aspectos contrários, considerando-os como iguais? Não, também não. Em qualquer contradição, os aspectos contrários desenvolvem-se de maneira desigual. Acontece que, por vezes, estabelece-se um equilíbrio entre eles, mas isso não é mais do que um estágio passageiro e relativo. A situação fundamental é o desenvolvimento desigual. Dos dois aspectos contrários, um é essencialmente principal e o outro secundário. O principal é aquele que desempenha o papel dominante na contradição. O caráter dos fenômenos é, sobretudo, determinado por esse aspecto principal da contradição, o que ocupa a posição dominante. Essa situação, porém, não é estática. O aspecto principal e o aspecto secundário da contradição convertem-se um no outro, mudando, consequentemente, o caráter dos fenômenos. Se, num processo determinado ou numa etapa determinada do desenvolvimento da contradição, o aspecto principal é A e o aspecto secundário é B, numa outra etapa ou em um outro processo do desenvolvimento, os papéis invertem-se. Essa mudança é função do grau de acréscimo ou decréscimo atingido pela força de cada aspecto na sua luta contra o outro, ao longo do desenvolvimento do fenômeno. Frequentemente falamos da substituição do velho pelo novo. Tal é a lei geral e imprescritível do universo. A transformação de um fenômeno em outro, por saltos cujas formas variam segundo o caráter próprio do próprio fenômeno e segundo as condições em que ele se encontra. Eis o processo de substituição do velho pelo novo. Seja em que fenômeno for, há sempre uma contradição entre o velho e o novo, o que determina uma série de lutas de curso sinuoso. Dessas lutas resulta que o novo cresce e eleva-se à posição dominante, enquanto que o velho, pelo contrário, decresce e acaba por morrer. Assim que o novo conquista uma posição dominante sobre o velho, o fenômeno velho transforma-se qualitativamente em um novo fenômeno. Daí resulta que a qualidade de um fenômeno é, sobretudo, determinada pelo aspecto principal da contradição, o qual ocupa a posição dominante, logo que o aspecto principal da contradição, o aspecto cuja posição é dominante, muda. A qualidade do fenômeno sofre uma mudança correspondente.
O capitalismo, que ocupava na antiga sociedade feudal uma posição subordinada, tornou-se a força dominante dentro da sociedade capitalista. O caráter da sociedade sofreu a transformação correspondente, isto é, de feudal passou a capitalista. Quanto à feudalidade, de força dominante que era no passado, passou na época da nova sociedade capitalista a uma força subordinada que morre progressivamente. Foi o que aconteceu, por exemplo, na Inglaterra e na França. Com o desenvolvimento das forças produtivas, a própria burguesia, de classe nova que desempenhava um papel progressista, passou à classe velha, desempenhando um papel reacionário e finalmente foi derrubada pelo proletariado, convertendo-se numa classe destituída do direito à propriedade privada dos meios de produção, desprovida de poder e que desaparecerá com o tempo. O proletariado, que de longe é superior em número à burguesia, que cresceu ao mesmo tempo que esta, mas que se encontra sob a sua dominação, constitui uma força nova, ocupando, no período inicial, uma posição dependente com relação à burguesia. Ele reforça-se progressivamente, transforma-se numa classe independente, desempenhando o papel dirigente na história, e há de acabar por dominar o poder e transformar-se na classe dominante. Daí resulta que o caráter da sociedade há de mudar. A velha sociedade capitalista transformar-se-á numa nova sociedade socialista. Tal é o caminho já percorrido pela União Soviética e que, inevitavelmente, há de ser percorrido por todos os restantes países. Vejamos a situação da China. Na contradição em que a China se encontrou reduzida ao estado de semicolônia, o imperialismo ocupa a posição principal e oprime o povo chinês, enquanto a China, de país independente, transformou-se numa semicolônia. A situação, porém, há de modificar-se fatalmente na luta entre as duas partes. A força do povo chinês, força que cresce sob a direção do proletariado, há de transformar inevitavelmente a China de país semicolonial em país independente, enquanto que o imperialismo será derrubado e a velha China transformada inevitavelmente numa China nova. A transformação da velha em uma nova China implica igualmente uma transformação nas relações entre as forças velhas feudais e as forças novas populares. A velha classe feudal dos senhores de terra será derrubada. De classe dominante passará a classe dominada e morrerá progressivamente. Quanto ao povo, agora dominado, ascenderá sob a direção do proletariado a uma posição dominante. Nesse fato, o caráter da sociedade chinesa modificar-se-á. A velha sociedade semicolonial e semifeudal tornar-se-á uma nova sociedade democrática. Semelhantes transformações já se verificaram no passado. A dinastia dos Qin, que reinou durante cerca de 300 anos na China, foi derrubada pela Revolução de 1911. E o Kuomintang, dirigido por Sun Yat-sen, alcançou em dado momento a vitória. Na Guerra Revolucionária de 1924 a 1927, as forças revolucionárias do Sul, nascidas da aliança entre o Partido Comunista e o Kuomintang, de fracas passaram a fortes e conquistaram a vitória na Expedição do Norte, enquanto que os caudilhos militares do Norte, que tinham sido por um tempo os senhores do país, foram derrubados. Em 1927, as forças populares dirigidas pelo Partido Comunista diminuíram muito sob os golpes da reação do Kuomintang, mas, depois que expurgaram as suas fileiras do oportunismo, mais uma vez cresceram progressivamente. Nas bases de apoio revolucionárias dirigidas pelo Partido Comunista, os camponeses dominados tornaram-se os dominadores, enquanto que os senhores de terra sofreram a transformação inversa. Assim aconteceu sempre no mundo. O novo bate o novo substitui-se ao velho, o velho morre para dar lugar ao novo, o novo emerge do velho. Em certos momentos da luta revolucionária, as dificuldades superam as condições favoráveis. Nesse caso, as dificuldades constituem o aspecto principal da contradição e as condições favoráveis o aspecto secundário. Contudo, os revolucionários podem, mediante os seus próprios esforços, vencer progressivamente as dificuldades e criar uma nova situação que seja favorável. Assim, a situação difícil cede o lugar a uma situação favorável.
foi o que se passou na China após a derrota da Revolução em 1927 e durante a Grande Marcha do Exército Vermelho. Na atual guerra sino-japonesa, a China encontra-se de novo numa situação difícil, mas nós podemos mudá-la e transformar radicalmente a situação da China e do Japão. De modo inverso, as condições favoráveis podem transformar-se em dificuldades se os revolucionários cometem erros. A vitória conquistada na Revolução de 1924 a 1927 transformou-se numa derrota. As bases de apoio revolucionárias criadas a partir de 1927 nas províncias meridionais sofreram todas uma derrota em 1934. O mesmo acontece no estudo no que respeita à contradição entre a ignorância e o conhecimento. No começo do nosso estudo do marxismo, existe uma contradição entre a nossa ignorância, ou o nosso conhecimento limitado do marxismo, e o conhecimento do marxismo. Todavia, se nos aplicamos, chegamos a transformar essa ignorância em conhecimento, o conhecimento limitado em conhecimento profundo, a aplicação às cegas do marxismo numa aplicação sábia. Alguns pensam que não acontece assim com relação a certas contradições. Para eles, na contradição entre as forças produtivas e as relações de produção, por exemplo, o aspecto principal é constituído pelas forças produtivas. Na contradição entre a teoria e a prática, o aspecto principal é constituído pela prática. Na contradição entre a base econômica e a superestrutura, o aspecto principal é constituído pela base econômica, e as posições respectivas desses aspectos não se convertem umas nas outras. Essa concepção é a do materialismo mecanicista e não a do materialismo dialético. É certo que as forças produtivas, a prática e a base econômica desempenham, em geral, o papel principal, decisivo, de tal maneira que quem quer que o negue não é materialista. Contudo, há que reconhecer que, em circunstâncias determinadas, as relações de produção, a teoria e a superestrutura podem desempenhar, por sua vez, o papel principal decisivo. Sempre que, por falta de uma modificação nas relações de produção, as forças produtivas não podem continuar a desenvolver-se, a modificação dessas relações de produção desempenha o papel principal, decisivo, quando se está no caso em que se falava Lenin, abre aspas, sem teoria revolucionária não há movimento revolucionário, fecha aspas. A criação e a propagação da teoria revolucionária desempenham o papel principal, decisivo. Quando se tem de cumprir uma tarefa, seja qual for, e não se fixou ainda uma orientação, um método, um plano ou uma política, o que há de principal, de decisivo, é definir uma orientação, um método, um plano ou uma política. Quando a superestrutura, política, cultura, etc., entrava o desenvolvimento da base econômica, as transformações políticas e culturais convertem-se no principal, no decisivo. Por acaso, iremos nós contra o materialismo quando falamos assim? Não, pois ao mesmo tempo que reconhecemos que no curso geral do desenvolvimento histórico o material determina o espiritual, o ser social determina a consciência social. Reconhecemos e devemos reconhecer a reação do espiritual sobre o material, do conhecimento da consciência social sobre o ser social, da superestrutura sobre a base econômica. Procedendo assim, não contradizemos o materialismo. Pelo contrário, evitando cair no materialismo mecanicista, nós atemo-nos ao materialismo dialético. Ao estudar a particularidade da contradição, a menos que examinemos estas duas questões, as contradições principal e não principal de um processo, e os aspectos principal e não principais da contradição, isto é, a menos que examinemos o que distingue um termo do outro em cada uma destas duas questões, ver-nos-emos atolados num estudo abstrato, seremos incapazes de compreender concretamente as contradições e, em consequência, não poderemos encontrar o método correto para resolvê-las. O característico ou particular em cada uma destas duas questões representa a desigualdade das forças em contradição. Nada no mundo se desenvolve de maneira absolutamente uniforme. Devemos combater a teoria do desenvolvimento uniforme ou teoria do equilíbrio. Mais ainda, é esta característica concreta da contradição e a transformação dos aspectos principal e não principais de uma contradição no decurso de seu desenvolvimento
o que mostra a força do novo que substitui o velho. O estudo das diferentes modalidades de desigualdades nas contradições, o estudo da contradição principal e das não principais e dos aspectos principal e não principais da contradição é um dos métodos importantes que permitem ao Partido Revolucionário determinar corretamente sua estratégia e sua tática no plano político e no militar. Todos os comunistas devem dar atenção a este método. 5. Identidade e a luta dos aspectos da contradição. Depois de compreender a universalidade e a particularidade da contradição, devemos estudar a identidade e a luta entre os aspectos da contradição. Identidade, unidade, coincidência, interpenetração, impregnação recíproca, interdependência ou mútua dependência para existir, interconexão ou cooperação. Todos estes variados termos significam o mesmo e se referem aos dois pontos seguintes. Primeiro, a existência de cada um dos dois aspectos de uma contradição no processo de desenvolvimento de uma coisa pressupõe a existência de seu contrário, e ambos os aspectos coexistem num todo único. Segundo, sobre a base de determinadas condições, cada um dos aspectos contraditórios se transforma em seu contrário. É o que se entende por identidade. Lenin disse, abre aspas, a dialética é a doutrina de como os contrários podem ser e como costumam ser, como se tornam idênticos, sob que condições costumam ser idênticos, convertendo-se um no outro, porque o entendimento humano não deve considerar esses contrários como mortos, petrificados, e sim como vivos, condicionais, móveis, e convertendo-se um no outro. Fecha aspas. Citação de Lenin, resumo do livro de Hegel, Ciência da Lógica. O que significam estas palavras de Lenin? Em todo processo, os aspectos de uma contradição se excluem, lutam entre si e se opõem um ao outro. Os processos de desenvolvimento de todas as coisas do mundo e de todo o pensamento do homem, sem exceção, contém tais aspectos contraditórios. Um processo simples contém somente um par de contrários, enquanto um processo complexo contém mais de um par. Os diferentes pares de contrários, por sua vez, se acham em contradição. É assim que estão constituídas todas as coisas do mundo objetivo e todo o pensamento do homem. Daí seu movimento. Poderia parecer, então, que não existir identidade ou unidade alguma. Como falar de identidade ou de unidade nesse caso? Acontece que nenhum dos dois aspectos contraditórios pode existir independentemente do outro. Se falta um dos dois contrários, falta também a contradição para a existência do outro. Pensem bem, de um par de coisas contraditórias, de dois conceitos contraditórios da consciência humana, pode um dos aspectos existir independentemente? Sem vida, não haveria morte. Sem morte, tampouco haveria vida. Sem acima, não haveria abaixo. Sem abaixo, também não haveria acima. Sem desgraça, não haveria felicidade. Sem felicidade, também não haveria desgraça. Sem facilidade, não haveria dificuldade. Sem dificuldade, não haveria facilidade. Sem latifundiários, não haveria camponeses arrendatários. Sem camponeses arrendatários, tampouco haveria latifundiários. Sem burguesia, não haveria proletariado. Sem proletariado, também não haveria burguesia. Sem opressão nacional pelo imperialismo, não haveria colônias nem semicolônias. Sem colônias e semicolônias, tampouco haveria opressão nacional por parte do imperialismo. Assim sucede com todos os contrários. Devido a determinadas condições, além de opor-se um ao outro, estão interconectados, impregnam-se reciprocamente, interpenetram-se e dependem um do outro. Eis o que se denomina identidade. Os aspectos de toda contradição se chamam contrários porque, graças a determinadas condições, existe entre eles a não identidade. Mas existe também identidade entre eles, e por isso estão interconectados. A isto se referia Lenin ao dizer que a dialética estuda, abre aspas, como os contrários podem ser idênticos, fecha aspas. Por que podem ser-los? Porque cada um constitui a condição para a existência do outro. Eis o primeiro sentido de identidade.
Mas bastaria afirmar que cada um dos dois aspectos contraditórios é a condição para a existência de seu oposto, que é a identidade entre um e outro, e que, por conseguinte, ambos podem coexistir num todo único? Não, não basta. A questão não se limita à interdependência dos contrários. Mais importante ainda é a transformação de um no outro. Isto significa que, devido a determinadas condições, cada um dos aspectos contraditórios de uma coisa se transforma em seu contrário, mudando sua posição pela deste. Este é o segundo sentido da identidade dos contrários. Por que aqui também existe identidade? Observe-se como, através da revolução, o proletariado se transforma de classe dominada em classe dominante, enquanto a burguesia tenta o dominante se transforma em dominada, trocando cada um sua posição pela que originariamente ocupava seu contrário. Isto já aconteceu na União Soviética e ocorrerá no mundo todo. Se não existissem determinadas condições, a interconexão e a identidade entre os contrários, como poderia produzir-se semelhante transformação? O Kuomintang, que desempenhou um papel até certo ponto positivo em determinada etapa da história contemporânea da China, tornou-se um partido contra-revolucionário em 1927, devido à sua inerente natureza de classe e atração do mesmo pelo imperialismo. Estas são as condições. Mas depois viu-se forçado a ter de resistir ao Japão devido ao aguçamento da contradição entre a China e o Japão e a política de frente única do Partido Comunista. Estas são as condições. Os contrários se transformam um no outro, pois entre eles existe determinada identidade. Nossa revolução agrária foi e será um processo em que a classe latifundiária, possuidora de terras, se transforma numa classe que perdeu suas propriedades, enquanto os camponeses, antes sem terras, se transformam em pequenos proprietários que obtiveram terras. Devido a determinadas condições, possuir ou não possuir, obter e perder, estão interconectados. Existe identidade entre um e outro. Sob o socialismo, a propriedade privada dos camponeses, por sua vez, transforma-se em propriedade social da agricultura socialista. Isto já aconteceu na União Soviética e acontecerá também em todo o mundo. Há uma ponte que leva da propriedade privada à propriedade social. Em filosofia, isso se chama identidade ou transformação recíproca ou interpenetração. Consolidar a ditadura do proletariado ou do povo significa justamente preparar as condições para abolir esta ditadura e passar para uma etapa mais elevada, onde não haverá nenhum tipo de sistema estatal. Fundar e desenvolver o Partido Comunista da China significa, precisamente, preparar as condições para a desaparição do Partido Comunista de todos os partidos políticos. Criar um exército revolucionário sob a direção do Partido Comunista e levar adiante a guerra revolucionária significa, justamente, preparar as condições para acabar com as guerras para sempre. Em cada um destes pares, os contrários se sustentam mutuamente. Como todos sabem, a guerra e a paz se transformam uma na outra. A guerra se transforma em paz. Por exemplo, a Primeira Guerra Mundial se transformou na paz do pós-guerra. E a guerra civil na China agora acabou cedendo seu lugar à paz interna. A paz se transforma em guerra. Por exemplo, em 1927, a cooperação entre o Kuomintang e o Partido Comunista se transformou em guerra. E a atual situação de paz mundial pode também se transformar numa segunda guerra mundial. Por que isso acontece? Porque na sociedade de classes, sob determinadas condições, existe identidade entre coisas contrárias, como entre a guerra e a paz. Todos os contrários estão interconectados. Não só coexistem num todo único, sob determinadas condições, mas também, sobre outras determinadas condições, se transformam um no outro. Este é o significado integral da identidade dos contrários. A isto se referia Lenin ao falar de, abre aspas, como os contrários costumam ser, como se tornam idênticos, em que condições costumam ser idênticos, convertendo-se um no outro, fecha aspas. Porque, abre aspas, o entendimento humano não deve considerar esses contrários como mortos, petrificados, e sim como vivos, condicionais, móveis, e que
se converteram um no outro? Fecha aspas. Porque as coisas objetivas são precisamente assim. Acontece que a unidade ou identidade dos contrários nas coisas objetivas não é algo morto ou petrificado, mas sim algo vivo, condicional, móvel, transitório e relativo. Em determinadas condições, cada um dos aspectos da contradição se transforma em seu contrário. E o reflexo disso no pensamento do homem constitui a concepção marxista dialética materialista do mundo. Apenas as classes dominantes reacionárias do passado e do presente e a metafísica a seu serviço não consideram os contrários como vivos, condicionais, móveis e que se convertem um no outro, e sim como mortos e petrificados, e propagam esta falácia por toda parte para enganarem as massas populares, tentando desse modo perpetuar sua dominação. É tarefa dos comunistas denunciar esta falácia dos reacionários e da metafísica, difundir a dialética inerente às coisas e acelerar a transformação das coisas, a fim de alcançar os objetivos da revolução. Quando dizemos que, sob determinadas condições, existe a identidade dos contrários, referimos-nos a contrários reais e concretos, e consideramos que a transformação de um no outro é igualmente real e concreta. Na mitologia se fala de inumeráveis transformações. Por exemplo, nos mitos da corrida de Khufu atrás do sol, no livro das montanhas e dos mares, da derrubada de 9 sóis a flechadas por Yi, no Huai Nanzi, das 72 metamorfoses de Sun Wukong, na peregrinação ao Ocidente, nos numerosos episódios de fantasmas e raposas metamorfoseados em seres humanos, nos contos estranhos de Liu Shai, etc. Estas transformações dos contrários, de que nos fala a mitologia, não são mudanças concretas que reflitam contradições concretas, mas sim transformações ingênuas, imaginárias e fantásticas, inspiradas aos homens pelas inumeráveis e complexas transformações reais dos contrários entre si. Marx diz, abre aspas, toda mitologia conquista, domina e dá formas às forças da natureza, na imaginação e graças a ela, e desaparece quando as forças da natureza são realmente dominadas. Fecha aspas, citação de Introdução à Crítica da Economia Política. As inúmeras metamorfoses da mitologia e também dos contos infantis deleitam as pessoas porque descrevem, com imaginação, a conquista das forças da natureza pelo homem. E os melhores mitos possuem, como observou Marx, abre aspas, um encanto eterno, fecha aspas. Mas os mitos não são criados com base em determinadas situações surgidas de contradições concretas e, portanto, não são um reflexo científico da realidade. Isto significa que, nos mitos ou nos contos infantis, existe só uma identidade imaginária e não concreta entre os aspectos que constituem a contradição. É a dialética marxista que reflete cientificamente a identidade nas transformações reais. Por que pode um ovo, e não uma pedra, transformar-se num pintinho? Por que existe identidade entre a guerra e a paz e não entre a guerra e uma pedra? Por que os seres humanos são capazes de gerar apenas seres humanos e não outra coisa? A única razão é que a identidade dos contrários exige determinadas contradições necessárias. A falta destas, não pode haver nenhuma identidade. Porque, na Rússia, a Revolução Democrática Burguesa de fevereiro de 1917 se ligou diretamente à Revolução Socialista Proletária de outubro do mesmo ano, enquanto, na França, a Revolução Burguesa não se ligou diretamente a uma Revolução Socialista e a Comuna de Paris de 1871 acabou derrotada? Por quê? Por sua vez, o sistema nômade da Mongólia e da Ásia Central adotou diretamente o socialismo? Por que pode a Revolução Chinesa evitar um futuro capitalista e passar diretamente ao socialismo, sem percorrer o velho caminho histórico seguido pelos países ocidentais, sem passar por um período de ditadura burguesa? Tudo isto não se deve senão às condições concretas da época. Quando se apresentam determinadas condições necessárias, surgem, no processo de desenvolvimento das coisas, determinados pares de contrários.
e esses contrários são interdependentes e se transformam um no outro. Não se apresentando tais condições, nada disto poderia acontecer. Até aqui, tratamos do problema da identidade. Agora vejamos o que é a luta. Qual é a relação entre a identidade e a luta? Lenin observa, abre aspas, a unidade, coincidência, identidade, equivalência dos contrários é condicional, temporária, transitória, relativa. A luta dos contrários, mutuamente excludentes, é absoluta, assim como é absoluto o desenvolvimento, o movimento. Fecha aspas. Citação de Lenin em torno da questão da dialética. O que significam estas palavras de Lenin? Em todo processo tem começo e fim. Todo processo se transforma em seu contrário. A permanência de todo processo é relativa, enquanto a mutabilidade manifestada na transformação de um processo em outro é absoluta. Em todas as coisas se apresentam dois estados de movimento, o de repouso relativo e o de transformação manifesta. Ambos têm sua origem na luta entre os dois elementos contraditórios que cada coisa contém. No primeiro estado de movimento, a coisa sofre somente mudanças quantitativas e não qualitativas, e por isso parece estar em repouso. A coisa passa para o segundo estado de movimento quando as mudanças quantitativas produzidas no primeiro estado alcançam seu ponto culminante, dando origem à dissolução da coisa como um todo único, isto é, a uma mudança qualitativa. Deste modo, aparece o estado de mudança manifesta. A unidade, a coesão, a união, a harmonia, o equilíbrio, o impasse, o ponto morto, o repouso, a permanência, a uniformidade, a aglutinação, a atração, etc., que vemos na vida diária, são todas manifestações do estado de mudança quantitativa das coisas. Ao contrário, a dissolução do todo único, isto é, a destruição dessa coesão, união, harmonia, equilíbrio, impasse, ponto morto, repouso, permanência, uniformidade, aglutinação, atração e a transformação dos mesmos em seus respectivos contrários, são todas manifestações do estado de mudança qualitativa das coisas, isto é, da transformação de um processo em outro. As coisas mudam constantemente, passando do primeiro para o segundo estado. A luta dos contrários existe em ambos os estados, e a contradição se resolve através do segundo estado. É por isso que a unidade dos contrários é condicional, temporária e relativa, enquanto a luta dos contrários, mutuamente excludentes, é absoluta. Ao afirmarmos, logo acima, que entre os contrários existe identidade e que, por esta razão, ambos podem coexistir num todo único e, além disso, transformar-se um no outro, referimos-nos à condicionalidade. Isto é, sob determinadas condições, duas coisas contrárias podem unir-se e transformar-se uma na outra. Na ausência de tais condições, não podem formar uma contradição, não podem coexistir num todo único, nem transformar-se uma na outra. A identidade dos contrários se produz unicamente devido a determinadas condições e, por isso, dizemos que é condicional e relativa. Agora, acrescentamos que a luta entre os contrários atravessa os processos de começo a fim e origina a transformação de um processo em outro. A luta entre os contrários é onipresente e, por isso, dizemos ser incondicional e absoluta. A combinação entre a identidade condicional e relativa e a luta incondicional e absoluta forma o movimento dos contrários em todas as coisas. Os chineses costumam dizer, abre aspas, coisas que se opõem, se sustentam entre si, fecha aspas. Essa frase apareceu pela primeira vez na história da primeira dinastia Han, escrita por Pan Ku, célebre historiador do século I, e sempre foi um dito popular. Voltando ao texto. Em outras palavras, existe identidade entre coisas que se opõem entre si. Este ditado é dialético e contrário à metafísica. Abre aspas, se opõem, fecha aspas. Significa que os dois aspectos contraditórios se excluem mutuamente ou lutam entre si. Abre aspas, se sustentam entre si, fecha aspas. Significa que, sob determinadas condições, os dois aspectos contraditórios se interconectam e adquirem identidade. Não obstante, a luta está implícita na identidade.
Sem luta não há identidade. Na identidade existe a luta. No particular existe o universal. No individual existe o geral. Para citar Lenin, abre aspas, no relativo existe o absoluto. Fecha aspas, citação de Lenin em torno da questão da dialética. 6. O papel do antagonismo na contradição. O problema da luta entre os contrários inclui a questão: o que é o antagonismo? Respondemos que o antagonismo constitui uma forma, mas não a única, da luta dos contrários. Na história da humanidade, existe o antagonismo de classe, que é uma manifestação particular da luta dos contrários. Tomemos a contradição entre a classe exploradora e a classe explorada. Numa mesma sociedade, seja a escravista, a feudal ou a capitalista, as duas classes contraditórias coexistem por muito tempo e lutam entre si. Mas somente ao alcançar certa etapa de seu desenvolvimento, a contradição entre as duas classes adota a forma de antagonismo aberto e se converte em revolução. Da mesma maneira, se verifica a transformação da paz na guerra, dentro da sociedade de classes. Antes de explodir, uma bomba é um todo único, onde os contrários coexistem devido a determinadas condições. A explosão se dá somente quando se apresenta uma nova condição, a ignição. A situação análoga se manifesta em todos os fenômenos da natureza, onde a solução da velha contradição e o nascimento de uma nova se produzem, finalmente, sob a forma de um conflito aberto. É extremamente importante tomar consciência deste fato, pois ele nos permite compreender que na sociedade de classes são inevitáveis as revoluções e as guerras revolucionárias, e que sem elas é impossível realizar saltos no desenvolvimento social e derrotar as classes dominantes reacionárias. Portanto, sem elas, é impossível que o povo conquiste o poder. Os comunistas devem denunciar a enganosa propaganda dos reacionários, que afirma, entre outras coisas, ser a revolução social desnecessária e impossível. Devem perseverar com firmeza na teoria marxista-leninista da revolução social e ajudar o povo a compreender que a revolução não só é absolutamente necessária, mas também inteiramente possível, e que esta verdade científica está confirmada por toda a história da humanidade e pelo triunfo da União Soviética. Não obstante, devemos estudar concretamente a situação de cada luta de contrários e não aplicar impropriamente e a todas as coisas a fórmula acima mencionada. A contradição e a luta são universais e absolutas, mas os métodos para resolver as contradições, isto é, as formas de luta, variam segundo o caráter das contradições. Depois, algumas contradições têm um caráter antagônico aberto, enquanto outras não. Seguindo o desenvolvimento concreto das coisas, algumas contradições, originariamente não antagônicas, se transformam em antagônicas, enquanto outras, originariamente antagônicas, se transformam em não antagônicas. Como já observamos, enquanto existem classes, as contradições entre as ideias corretas e incorretas dentro do Partido Comunista serão um reflexo em seu seio das contradições de classe. No começo, ou em alguns problemas, tais contradições podem não se manifestar de imediato como antagônicas, mas à medida que se desenvolva a luta de classes, podem vir a transformar-se em antagônicas. A história do Partido Comunista da União Soviética nos ensina que a contradição entre as ideias corretas de Lenin e Stalin e as ideias errôneas de Trotsky, Bukharin e outros não se manifestou como antagônica a princípio, mas posteriormente se desenvolveu até tornar-se antagônica. Casos similares ocorreram na história do Partido Comunista da China. A contradição entre as ideias corretas de muitos de nossos camaradas do partido e as ideias errôneas de Zheng Duxiu, Zhang Guodao e outros também não se manifestou no começo como antagônica, mas posteriormente se desenvolveu e se tornou antagônica. Atualmente, a contradição entre as ideias corretas e as incorretas em nosso partido não se manifesta como antagônica e, se os camaradas que cometeram erros forem capazes de corrigi-los, ela não chegará a tornar-se antagônica. Em vista disso,
o partido deve empreender, por um lado, uma séria luta contra as ideias errôneas e, por outro, dar aos camaradas que cometeram erros plena oportunidade para adquirirem consciência. Nessas circunstâncias, uma luta excessiva é obviamente inadequada. Mas, se os que cometeram erros persistirem neles e os agravarem, é possível que esta contradição desemboque em antagonismo. No plano econômico, a contradição entre a cidade e o campo é extremamente antagônica. Tanto na sociedade capitalista, onde a cidade, dominada pela burguesia, saqueia implacavelmente o campo, como nas zonas controladas pelo Kuomintang na China, onde a cidade, dominada pelo imperialismo estrangeiro e pela grande burguesia compradora chinesa, saqueia o campo com extrema ferocidade. Mas num país socialista e em nossas bases de apoio revolucionárias, esta contradição antagônica se transformou em não antagônica e desaparecerá com a chegada da sociedade comunista. Lenin disse, abre aspas, o antagonismo e a contradição não são, em absoluto, uma e a mesma coisa. Sob o socialismo, o primeiro desaparecerá e a segunda subsistirá. Fecha aspas, citação de Lenin de observações críticas sobre o livro de Bukhari, Economia do Período de Transição. Isso significa que o antagonismo é uma forma, mas não a única, da luta dos contrários. Não se pode aplicar esta fórmula de maneira mecânica e em toda parte. Conclusão. Digamos agora algumas palavras à guisa de resumo. A lei da contradição nas coisas, isto é, a lei da unidade dos contrários, é a lei fundamental da natureza e da sociedade e, por conseguinte, também a lei fundamental do pensamento. Esta lei se opõe à concepção metafísica do mundo. Sua descoberta representou uma grande revolução na história do conhecimento humano. Segundo o materialismo dialético, a contradição existe em todos os processos das coisas objetivas e do pensamento subjetivo, atravessando-os de começo a fim. Nisto consiste a universalidade ou caráter absoluto da contradição. Cada contradição e cada um de seus dois aspectos tem suas respectivas características. Nisto consiste a particularidade ou relatividade da contradição. Sobre a base de determinadas condições, existe identidade entre coisas contrárias e, portanto, ambas podem coexistir num todo único e transformar-se uma na outra. Nisto também consiste a particularidade ou relatividade da contradição. Mas a luta dos contrários é ininterrupta, está presente tanto quando os contrários coexistem como quando se transformam um no outro. Especialmente no último caso, a luta se manifesta de uma maneira mais evidente. Nisto também consiste a universalidade, o caráter absoluto da contradição. Ao estudar a particularidade ou relatividade da contradição, devemos cuidar de distinguir entre a contradição principal e as contradições não principais, bem como entre o aspecto principal e o não principal da contradição. Ao estudar a universalidade da contradição e a luta dos contrários, devemos cuidar de distinguir entre as diferentes formas de luta. De outro lado, cometeremos erros. Se, através do estudo, chegarmos a compreender realmente as teses essenciais acima expostas, poderemos destruir o pensamento dogmático oposto aos princípios fundamentais do marxismo-leninismo e prejudicial à nossa causa revolucionária. E os camaradas com experiência estarão em condições de sistematizá-la e elevá-la à categoria de princípios, evitando a repetição dos erros de empirismo. Esta é, em poucas palavras, a conclusão a que nos conduz da lei da contradição. Mao Tse Tung, 1937.